De volta! Agora para as ortografia. Bom, a gente não sai da regra hoje, tá, gente? Infelizmente, esse assunto é chato pra caramba. Esse aqui eu acho um dos mais chatinhos, tá? Porque é aquela história, é assim porque é assim, é assado porque é assado. É assim porque é assim, é assado porque é assado. Então eu tenho que saber. Ajuda, mas resolve tudo? Não. Pelo menos dentro da acentuação gráfica eu consigo olhar a palavra e dizer se ela é acentuada ou não. Dentro da ortografia não funciona da mesma forma. Por quê? Porque a palavra casa é grafada com S, porque é. Não tem uma regra que diga que a palavra tem que ter um S. Tá? Então, cuidado que a gente tem que ter na ortografia. As regras vão nos ajudar bastante, mas não vão resolver o caso. Então, a gente tem que se assegurar, né, como pode. Tá? Bom, essa história do radical, eu estou começando pelo S, poderíamos começar por qualquer letra, tá? Estou começando pelo S. E a história do radical não serve só para o S. O que é o radical da palavra? É a parte em que está a essência da palavra. Tá? Então ela deriva para outras e mantém aquela ideia. Ah, é sempre assim? Não, claro que não. Mas essa é a ideia geral. Eu tenho uma parte da palavra que tem a essência do significado e das derivações ali, normalmente mantém aquilo ali. Eu consigo identificar que tem a ver com tal fato. Tá? Então, por exemplo, água. Ó, então, um ambiente que tem água, um ambiente aquático. Lá onde eu boto o meu peixinho, é o aquário. Aquático? Aquário? Como assim? Tem um negócio errado aí. O que acontece nesse caso? Essa palavra se modificou com o tempo, mas nas derivações, ela volta lá à forma do latim, que não era com G, era com Q. Então ela acaba retomando alguma... Então isso é muito comum, a palavra derivar. E a gente fala tão naturalmente, e a gente nem percebe. Que ninguém pensa que, pô, mas se água devia ser aquático e não aquático. E sai natural, a gente sabe. O teu cérebro vai lá, pronuncia e sai numa boa. Tá? Por exemplo, o ambiente aqui tem muitas árvores. Então ele é arvorizado. Ele é arborizado. Volta ao B que havia antes. Então, é muito comum acontecer, muitas vezes, essas transformações. Tá? Por isso que eu disse, mantém o radical? Normalmente, mas às vezes, na derivação, acaba pegando uma forma anterior. E aí a gente tem esses probleminhas, tá bom? Então, só para vocês não se perderem nessa brincadeira. Mas o mais importante, por exemplo, de casa. Olha lá, tirei o radical, isso aqui é chamado de vogal temática, tá? Observem que o radical se manteve e entrou o sufixo ebre, que é um diminutivo. Tá? O radical se manteve e entrou o sufixo inho, inha. Nesse caso, né, pelo gênero inha. Também é diminutivo. E aqui o aumentativo. Tá? O mais importante é que eu consigo relacionar, por exemplo, caseiro, caseiro, aquele que cuida da casa lá, tá? Então eu coloquei um sufixo também no radical, tá? E é claro, né, gente? O cara pensar, mas aqui é diminutivo e aqui também? Sim, mas embora sejam diminutivos, ambas essas formas aqui sejam diminutivas, o que eu tenho ali? A mesma relação de significado? Ganhar uma casinha da Barbie, o casebre da Barbie é a mesma coisa? Não, né? Então, o casebre tem um sentido pejorativo, esse ebre é um diminutivo, mas ele tem um pejorativo, né? Depreciativo. Então, tem semântica nessas coisas, mas é um diminutivo igual. Se for análise desse tipo de coisa, que a banca não faz, né? Normalmente. É só para a gente entender por que aqui não muda esse S. Isso faz parte do radical. Não mudaria por um Z, não teria sentido se já faz parte ali, tá?
Bom, quando eu uso S após ditongo, então se eu não sei o que é ditongo, tô fuzilado, porque já me lasquei. Tá? Duas vogais, são duas vogais que ficam na mesma sílaba. Mas por que as duas vogais ficam na mesma sílaba? Porque elas saem na mesma emissão de ar. É o que diferencia o ditongo do hiato. É uma questão fonética. Não é náusea, é náusea. Sai o A e o U na mesma emissão. Náusea. Então vejam que a gente tem aqui o ditongo e o S. Esse S normalmente tem som de Z, né? Causa, coisa, pausa, maisena. Caraca, maisena é com S. Mas a minha caixinha que eu tenho lá em casa é com Z, é a marca. Tá? Então, cuidado. Verbos querer e pôr. Toda a conjugação dos verbos querer e pôr é com S. Muito cuidado aqui. Existe essa palavra aqui, ó. Que palavra é essa, quem sabe? Quiz. Que é uma palavra inglesa, é uma palavra do inglês. Não tem nada a ver com o verbo querer. Tá? Só que, embora, né, seja uma palavra do inglês, blá, 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 mas dá uma vontade escrever no meu texto, eu quis, ou ainda, se eu quiser. As pessoas erram porque dá vontade de escrever realmente com Z. Tá? Então tomem cuidado com isso. São coisas perigosas, gente. Tá? Na hora ali, se eu não estiver atento, eu erro de bobeira. Tá? Pelo amor de Deus. Então, não existe Z na conjugação dos verbos querer e pôr. Em hipótese alguma. Não vai colocar nunca Z, porque não tem como. Tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Beleza? Bom, depois, sufixos. Oso e osa. O que é isso? Aquele sufixo que forma adjetivo. Olha aqui, ó. Bom, bondoso. Boa, bondosa. Olha aqui. Oso e osa não existe com Z. Isso forma adjetivo, é sempre com S. Sufixo isa, formador de feminino. Poeta, poetiza. Profeta, profetiza. Papa, papisa. Embora não exista oficialmente, existe a palavra. Tá? Então, esse isa, formador de feminino, sempre com S. Tá? Ese, formador de substantivo. Muito bem. Olha aqui, ó. Catequese, exegese, diocese. O que significa formador de substantivo? Simples. Só para a gente entender o conceito, tá? Esse sufixo mento é um sufixo formador de substantivo. Distanciamento, funcionamento, equipamento. Passa a ser um substantivo. A coisa, o funcionamento, o equipamento. O mento não significa nada, mas ele na palavra transforma a palavra em substantivo. Ah, só isso. A mesma coisa que esse ese. Ele é mais específico, não tão como esse sufixo aqui que a gente usa muito, né? E sai naturalmente. Tá? Sufixo ose também. Tá? Bom, a gente até vai falar dessa questão aqui, ó. Quem é que lembra que detalhe tem em relação à palavra catequese? Tá? Exatamente. Catequese, ó, é com o sufixo ese. É que assim, na verdade, isso aqui é um sufixo, tá, gente? Porque a palavra vem do grego
catequeo, que não tem isso. Só que ela não existe mais no português, essa palavra sem um sufixo. E do catequeo se formou catequese. Até aqui é o radical. E ela vai sempre precisar de um sufixo. Catequese é o substantivo, usou o sufixo ese. Mas eu posso transformar isso aí num verbo. Aí eu vou precisar de um sufixo para transformar isso num verbo. Aí eu vou ter que tirar o sufixo formador de substantivo e colocar o sufixo formador de verbo. E vai entrar o sufixo izar, que é com Z. E aí eu vou ter esse problema aí, de catequese com S e catequizar com Z. Problemão, né? Como é que o negócio muda? Porque na verdade não está no radical, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar ligado nessas coisas, tá, gente? É fácil se atrapalhar na hora da prova se a gente não observou bem isso. Sufixos es-esa. Por que isso aqui é importante? Porque existe es-esa com S e existe es-esa com Z. Então, se eu me empipinar nesse troço aqui, eu não sei o que é o que, tá? Então, simples. Marca bem. Es-esa com S. Origem. Ah, né, um negócio de nacionalidade. Coloca, simplifica, coloca origem. Que não importa se é um lugar ou uma nacionalidade, é uma origem. Eu acho mais simples assim. Tá? Ah, mas eu prefiro. Bom, tu tens que lembrar na hora. Né? Sempre a gente tem que achar a coisa da maneira que a gente vai lembrar, mas se empipinar na hora da prova, tá? Eu acho que dessa maneira o cara não se empipina. Vem do campo, camponês, camponesa. Vem da França, francês, francesa. Chinês, chinesa, português, portuguesa, por isso esa com S, tá? Título de nobreza. Olha aqui, ó. Vejam que o esa aqui é com Z, ó. Tá? Mas no título de nobreza, marquês, marquesa, barão, baronesa, tá? Príncipe, princesa, sempre esa com S. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo aqui? O condessa é que mudou a pronúncia, né? Mas em vez de usar o esa, condesa, que eu acredito que a ideia foi facilitar a pronúncia, se dobrou o S, que ia ficar condesa. E aí ficou condessa, ficou mais fácil de pronunciar, não sei. Não tem uma justificativa, pelo menos que eu conheça, tá? É a mesma ideia, só que dobra o S. Ó, e aí fica sa em vez de za, tá? Muito bem. E aí vem a historinha do sufixo izar, tá? Que eu falei para vocês, ó. O que acontece nesse caso? A gente viu que a gente precisa formar um verbo, tá? Obrigado a mexer aqui, já está muito gelado em mim aqui. Vem vento direto. Então, vê se o bicho desliga um pouquinho, então dá uma folga aí. Aumentando a temperatura, fica só na ventilação, já fica melhor. Vamos ver se ele vai conseguir dar uma diminuída. Muito bem. Sufixo, na verdade é o sufixo izar, aqui está só usar, né? É izar, está faltando o i ali, tá, gente? Foi erro de digitação e eu não esqueci de corrigir. Olha aqui, ó. Canal. Canalizar. Vejam que não houve alteração, o radical é tudo isso. Por quê? Porque ela termina em consoante, ó. Ou ela é uma oxítona, não tem como fazer diferente, né? Olha aqui, ó. Sofá. Eu não consigo tirar isso aqui, não é uma vogal temática. Tudo isso é radical. Porque eu não tenho como tirar esse A. Então, se eu colocar um aumentativo ou um diminutivo, sofázinho. Uso o sufixo mais a consoante de ligação. Tá? Então, continua aqui inteiro porque é um radical. Mesma coisa aqui. Canal mais izar, canalizar. E a gente ainda pode transformar isso aqui por meio de um outro sufixo. Então, é uma derivação com outra derivação. E aí eu vou formar
Canal, canalizar, Gente, já alterou uma vez. Então, aquele Z não vai mudar. Canalização. Aí entra o sufixo ação aqui. Então, duas derivações. A primeira não altera. Olha lá, mantém o Z. Mexeu uma vez, mantém. Não teria lógica. Uma hora ter Z, depois passar para S. Não tem sentido isso, tá? A mesma coisa aqui, ó. Olha aqui. Agora aqui é suave, ó. O radical é até o V. Aqui é a vogal temática. Cai a vogal temática e entra o sufixo isar. Tá? Formador de verbo. Também vou, a partir desse verbo, posso formar um outro substantivo. Suavização. Olha que legal. Tá? Isso é importante que eu perceba que muitas vezes a palavra vai sofrendo derivações e aquilo que já mudou vai ser mantido ali. Tá? Por que esse atenção? Porque essas palavras aqui, ó, até o S é radical. Não usa o sufixo isar. Não é pesqui mais isar aqui, ó. Né? Anal mais isar, não tem nada a ver com isso. É aqui também, não é um paral mais isar. Tá? Então, a gente tem radical até o S. Isso significa o quê, gente? Que tudo que derivar daí vai usar o S, porque o S faz parte do radical. Não tem sentido mudar, tá? Quer ver uma coisa? Você já deve ter me visto falar sobre isso, porque é uma coisa que eu falo sempre. E o risco de errar é muito grande. Imagine vocês fazendo um relatório, tá? E aí? Qual os problemas que houve ali? Os problemas ali. Não sei, é? Eu esqueci. Paralisia é? Com o quê? E o que derivar dali? Vai ser com S também. Agora, olha para isso aqui. Assim. Tá? Agora, vamos tirar. Tá faltando alguma coisa, não tá? Entenderam o risco de a gente errar isso aqui? Que paralisação com S não combina. Mas não é com S, é com Z. Oh, perdão, não é com Z, é com S. Tá? Então, por quê? Porque aqui a gente tem o radical, gente. Olha aqui, ó. Pode ver que é paralisação, ó. Entra lá. Paralisia, paralisar, paralisação. Ah, mas essa é uma palavra que se usa bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Imagine isso no meio de uma muvuca ali de palavrinhas para eu olhar. E aí tem uma paralisação ali no meio. Provavelmente, se eu não tiver atenção, eu vou passar direto ali. E vou tentar achar erro em algum lugar. Tá? Então isso aqui é muito perigoso, tá? Mas é muito perigoso. Beleza? Muito bem. Que é o caso, né, daqui que eu coloquei aqui em cima, né? Ó, no momento aqui, só não esqueçam de arrumar aqui. Se vocês colocarem o sufixo é isar, tem o i na frente, tá? Tem erro de digitação do boca aberta aqui. Esqueceu de colocar o i ali. Beleza? Bom, agora cuidado com essas palavrinhas. Olha aqui, ó. Deslizar, isso aqui faz parte do radicão. Do radicão, bom, radical. Razão, razoável. Olha aqui, ó, radical também. Vazio
Esvaziar recebeu um prefixo e a terminação ali do verbo, tá? Ó. Então, cuidado, porque, por exemplo, olha aqui, ó. O que vai aqui? Por quê? Porque vem de liso. Radical aqui, ó. Deslizar é com Z, não tem nada a ver, não vem dali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? São os falsos cognatos, parece que pertencem à mesma família, né? Também a mesma origem e não tem, tá? Qual a origem do deslizar? Não. Não, é tudo isso aqui é radical. Não tem, ele não tem um prefixo. Entendeste? Que é diferente desse aqui, né? Porque aqui, ela é uma derivação parasintética, que ela tem tanto um prefixo quanto um sufixo, uma terminação aqui de verbo, né? Então, ou eu tenho o primitivo, ou eu tenho essa. Não existe lisar nem aliso, né? Que é a chamada derivação parasintética. Isso não cai para vocês, né? Não tem, mas só para entender que tem uma diferença, né? Muitas vezes, de uma palavra eu formo 4, por exemplo, né? Nesse caso, não existe essa possibilidade. Por exemplo, ó, olha aqui, ó, feliz. Posso colocar um prefixo, ó, nesse radical. Feliz. Ele já tem Z e esse Z não vai sair daqui. Então eu posso dizer feliz ou infeliz. Posso dizer também, ó, feliz, mente, com prefixo e com sufixo. Eu tenho a palavra primitiva, 1, 2, 3, e ainda existe a possibilidade de mais uma. Viram? Agora, essa aqui não existem essas 4 possibilidades. Ou eu tenho essa ou eu tenho essa. Porque, ó, aqui existe, ó. Então são formações diferentes, gente. Não tem um limite assim, é assim ou é assado. Essa parte de estrutura e formação eu acho uma das mais chatas, né? Porque tem uma série de detalhezinhos aí, palavra que veio daqui, palavra que veio de lá, tá? É um negócio chato. Exa com Z agora. Regra única, eu vou ter um adjetivo e dele eu vou formar um substantivo. Eu tenho uma coisa e essa coisa passa a ser uma característica por meio do sufixo. Inválido, invalidez. Inválido é um adjetivo, uma característica. A invalidez é a coisa, é o substantivo. Tá? Frio, o adjetivo, e eu passo a ter a coisa, a frieza. Tá? Ó. Se retirar aqui, eu passo a ter o adjetivo de novo. Tá? Macio, adjetivo, a maciez, o substantivo. Nobre, por isso que lá a história do título de nobreza, ó. Por quê? Porque o adjetivo se transformou em um substantivo. Tá? Aí é sempre assim, né? Então eu tenho que olhar isso na hora ali. É melhor, né? Eu tenho que ter consciência. Por isso que eu disse que isso aqui é um assunto meio chatinho. Porque, isso é assim, isso é assado, isso é assim, isso é assado. O cara tem que, né, se limitar a essas coisinhas ali. E não resolve tudo, né? Ajuda, mas não resolve. Tá? Até aqui tranquilo? Nos exercícios, gente, justifiquem sempre, tá? Quando houver a justificativa. Aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. Mostra para ti, porque na hora da prova tu tem que bater o olho e enxergar. Tá? Senão tu vai perder mais tempo tentando resolver uma questão. Tá? Aí esse aqui é o probleminha aquele que eu comentei. Tá? Sufixo ese, tá? Sufixo isar.
Só isso, tá? Ó, olha aqui, ó, entenderam? O catequel, ó, tá? E aí entra o sufixo ese ou o sufixo isar. Só que aí não nesse formato aqui, porque isso aqui é do grego, né? Tá? Pelo menos tem uma justificativa, né? O negócio muda do S para Z. Se a gente entende ainda que existe uma justificativa, vai ficar mais fácil. Tem um negócio aqui que, né, bagunça tudo. Agora, quando... E agora? Por quê? Né? Então, a gente tem algumas situações assim, né? Que no meio do caminho um negócio se atravessou e ninguém sabe por quê e assim ficou. Tá? Mas é interessante porque, assim, por que essa parte de formação, né, da filologia, ela é interessante e ao mesmo tempo ela é chata? Porque imagine para descobrir de onde veio essa palavra. Já imaginou quanto estudo? Quanto o cara teve que buscar na história as palavras, identificar as modificações? E ele vai... existe uma gramática que traz algumas dessas transformações, né? Que é muito legal e tudo, mas é um troço muito técnico, muito chato. Tá? Ajuda. Olha lá a história do alisar, que eu comentei com vocês. Vazar, vazamento. Olha aqui, ó, o sufixo mento, lembra? Ó, vazar é o verbo. Colocou o sufixo, transformei em um substantivo. Mas a derivação é daqui. Então esse carinha, que faz parte do radical, vai continuar aqui. Tá? E por que extravasar não é com Z? Porque não vem de vazar. Extra é além. E esse vaso aqui, ó, é o recipiente. Extra vaso, além do vaso, além do recipiente. Isso é extravasar. É aquilo que vai além de. E realmente essa é a formação, tá, gente? É o prefixo extra mais o substantivo vaso. E aí virou essa palavra. Então, quando a gente olha para isso aqui, o que a gente imagina? Que é da mesma família, da mesma origem. Tá? Mas é aquela história do tal de falso cognato. Tá? A gente estuda isso quando estuda outras línguas também, né? Falso cognato, né? Que parece que é, mas não é. Sabe o actually em inglês, né? Que a gente pensa que é atualmente em português e não é na verdade, não tem nada a ver, né? Significa na verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Também dentro do próprio português, quando o cara olha uma palavra lá e acha que ela vem dali e vai... A tendência é fazer a mesma grafia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Emprego do G. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Isso aqui é fácil de memorizar. Não tem como errar isso. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Sempre com G. Simples assim. Tá? Agem, igem, ugem. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Agem, igem, ugem. Com G. Agora aqui nós temos um problema. Nós temos um problema aqui. Certo? Já vamos falar sobre isso. Exceções. Lambuja. Eu nunca vi em prova lambugem, mas ela existe. É o mesmo que lambuja. Ganhei de lambuja. Gente? É a palavra lambugem. E pagem. Isso aqui é devido à origem, tá? Por isso se manteve com J e fica. Tá? Bom, o que eu quero que vocês observem nessa questão do agem? Olha aqui, ó. Vagem, garagem. Por que é com G? Terminação, agem. Está dizendo ali. E viagem. Terminação, agem. Diz ali que é com G. Tá? Porém, tem uma regrinha que diz o seguinte, que verbos terminados em jar e gear
conjugam somente com J. Aí está jogado, tá? Conjugam somente com J. E aí a gente vai pegar, por exemplo, o verbo viajar. Ali. É um verbo terminado em jar. Enferrujar é um verbo terminado em jar. Tá? Vamos pegar aqui também enferrujar. Olha lá. Eu tenho verbos terminados em jar que vão conjugar. Em toda a conjugação eu vou usar J, eu não uso G. Tá? Bom, então vamos ver aqui, ó. Presente do subjuntivo. Ó. Então, talvez eu viaje. Talvez, vou só colocar algumas pessoas aqui. Nós viajemos. Por que que é com J? Porque a regra diz que verbos terminados em jar vão conjugar só com J e acabou o assunto. Tá? Talvez eles viajem. E aí eu vou ter o viagem com G, substantivo, e vou ter o viagem com J, forma verbal. Que caca. Porque eu tenho duas palavras iguais escritas de formas diferentes, porque se encaixam em regras diferentes. E aí fuzilou. Então, eu me lembro quando, só não lembro quando foi isso, tá? Mas faz um bocado de tempo lá, na escola ainda, quando a prof falou assim, viagem com G é substantivo e viagem com J é verbo. Adivinha o que eu pensei? Como é que eu vou saber quando é verbo e quando é substantivo? Aquilo para mim não fazia sentido. Como é que eu vou saber? Agora, aí é que está a jogada. O que a gente usa mais? Isso é um bizu para a gente se organizar. O que a gente usa mais? A forma verbal ou o substantivo? O substantivo. A viagem foi legal? A nossa viagem? Aquela viagem? Boa viagem? Uma viagem? Essa viagem? O tempo inteiro a gente fala de viagem substantivo. A forma verbal ela é muito específica, porque ela só acontece na terceira pessoa do plural e no presente do subjuntivo. Mas na prova? Na prova, é óbvio. Os caras podem criar uma situação. Mas o que eu quero dizer assim, que são coisas bem distintas. A coisa, a viagem, a nossa viagem, uma boa viagem, eu tenho aí a coisa. E aqui eu vou ter uma estrutura em que eu tenho um sujeito, mesmo que ele não esteja expresso. Dependendo da situação, ele vai estar oculto. Mas eu vou ter que analisar se isso estiver dentro de uma frase. A minha capacidade de análise tem que entrar ali. Então, simplesmente dizer que é um verbo ou que é um substantivo não tem consistência para quem não sabe identificar uma coisa e outra. Tá? Então, por exemplo, a nossa viagem, foi agradável. Como é que eu sei que é com G? Porque a coisa, a nossa viagem, a coisa, não estou conjugando o verbo. O verbo está aqui. Inclusive isso aqui é o sujeito. O verbo está aqui, essa é a coisa. Agora, espero que viajem amanhã. Não aguento mais essa gente aqui em casa. Aquela visita que não quer, né? E aí? Como é que eu sei que aqui não é uma coisa? Isso não é uma coisa. Espero que viajem.
Não é a coisa viagem, espero que alguém viaje, que eu viaje, que eles viajem, que nós viajemos. Então eu tenho que ter a capacidade de parar para avaliar. Tá? Eles podem colocar numa frase, que eu acho mais comum, a banca não costuma trabalhar só com palavras soltas, né? Então, vai estar lá dentro de uma frase. Infelizmente não trabalha com texto, que seria bem interessante, né? Uma prova mais inteligente do que coisas assim, né? Tá? Ficou claro isso? E aí a história da ferrugem é a mesma história, gente. Olha aqui, ó. Espero que as peças não enferrujem. Aqui eu tenho uma forma verbal. E ferrugem é com G. Entenderam? É um detalhezinho que a gente tem que observar. Isso aqui é um período composto. Há um verbo aqui, oração principal, e aqui a oração subordinada. Tá? Essa parte de orações ela é bem interessante. Nós vamos falar na nossa última aula, nós vamos falar de pontuação. E para eu falar de pontuação, gente, eu vou ter que falar de oração coordenada, de oração subordinada adjetiva, de oração subordinada substantiva, de oração subordinada adverbial. Se vocês não sabem, a gente não vai poder desenvolver esse assunto aqui. Se vocês não sabem distinguir uma coordenada adverbial, né, coordenada, uma subordinada adverbial, um adjetivo e um substantivo, nós vamos ter problema lá. Porque aí aquele assunto vai virar uma coisa de um outro mundo, porque eu vou estar dizendo, ó, essa vírgula aqui é tal coisa, tu olha, não entendi nada, porque eu não sei o que é isso. Porque a vírgula é sintaxe, só sintaxe. Não existe, mas é a vírgula que eu posso não colocar, que é aquela história lá que eu falei, da história do E lá, que eles disseram que era um polissíndeto, não sei de onde tiraram aquilo. A gente vai falar da história, quando é que eu coloco vírgula se tem E ou não tem E? Como é que funciona isso? É bem legal e bem lógico, bem interessante. Tá? Mas eu vou ter que falar necessariamente de um adjunto adverbial, de um aposto, de um vocativo. Eles não vão pedir isso para vocês na prova, mas eu preciso disso para falar de vírgula. Ainda aposto, vocativo, a gente até consegue entender, mas o resto a gente vai precisar desse apoio. Então, se vocês tiverem um tempinho para dar uma estudada e se precisarem de ajuda, me peçam. Manda lá no zap, Wilson, para aí, me ajuda aqui. O que eu preciso fazer? Que eu vou te orientar. Tá? Quem está em casa também, pede ajuda. Porque se a gente chegar na última aula, que eu acho que vai ser dia 28, no princípio, não sei como ficaram, são projeções, tá? Que a gente vai trabalhar essa parte, então a gente precisa realmente dominar esse assunto anterior. Tá? Então, pelo menos ter uma noção. Porque, por exemplo, numa adjetiva, tem pronome relativo e a vírgula determina significado, se ela é restritiva é uma coisa, se é explicativa é outra. Nas substantivas, eu jamais vou colocar uma vírgula entre a principal e a subordinada. Nas adverbiais, a vírgula é facultativa nessa ordem, mas obrigatória na inversa. Então, são coisas muito diferentes. Então, falar isso aqui é simples. O cara olha, entendi. Mas se ele não sabe reconhecer a oração, não adianta nada. Então, aí nós temos um problema que é um conhecimento anterior. Né? Vê que isso não é cobrado na prova, a classificação. Mas a gente precisa dela para depois. Tá? E aquela questão da prova do CFC, até coloquei na aula de pontuação, porque é uma questão bem legal, ficou bem elaborada, uma pena ter anulado, porque realmente a questão está bem elaboradinha, bem certinha, tudo tranquilo. Tá? É adjunto adverbial, é essa história da coordenação ali, bem simples, fácil de avaliar e nenhum drama ali. Beleza? Bora lá. Então, se vocês já derem uma olhada nesse conteúdo, vai ser bem legal, tá? Para ficar mais clara a aula depois para vocês, tá?